Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva o que Você É, praticante certificada de EFT, técnicas de libertação emocional desde 2010. Imensa alegria poder estar aqui, poder compartilhar mais informações, ter transmissão ao vivo, porque nessas últimas semanas têm sido muito intensas as atividades que eu tenho feito não só aqui em Pelotas, como em outras cidades. Esse fim de semana estive na Feira do Livro de Jaguarão, durante 2 semanas estive na Feira do Livro de Pelotas, antes estive na Curativa, em Pedro Osório, Termas do Gravatal. Esse ano foi bem agitado em atividades, está sendo bem agitado em atividades. E eu quero dizer que é uma imensa alegria ter vocês por aqui. Quero falar sobre gota, ácido úrico e suas causas emocionais. Eu achei interessante falar sobre isso hoje, porque tem um vizinho meu aqui que eu passei por ele hoje. E as pessoas acham que o ácido úrico é só problema nutricional ou genético, e mesmo que seja genético, ainda é possível transformar com FT. O nutricional ele é responsável só por 30%, no máximo 33% da presença da gota no corpo, né, que são cristais. É o ácido úrico que vira urato de sódio e ele vai parar nas articulações, ele para nos locais de menor espessura de vasos sanguíneos. Então ele vai parar nas articulações, locais onde é difícil movimentar, onde é difícil fazer a energia circular. Então, a dor é extrema, da vermelhidão, da coceira, da dificuldade ao pisar, parece que a pessoa está recebendo agulhadas, né? E eu em seguida quero falar das causas emocionais, quais são essas agulhadas emocionais que fazem que a pessoa tenha esses problemas de ácido úrico, como reverter as questões com o FT, né, a importância. E até comentei com ele, assim, na hora eu comentei, tá, e como é que foi a quantidade de carne esse fim de semana? Onde comi uma churrascada, hoje eu tô assim, mas junto com um monte de outros fatores. Eu conheço a história dele, da esposa. Eles passaram por uma perda muito dolorosa de um filho que teve um câncer e definhou com esse câncer. Então, um dos motivos que a pessoa tem essa manifestação de gota é as coisas ruins vivenciadas não foram digeridas. Claro que uma perda de um ente querido é sempre muito difícil, até fiz já uma transmissão ao vivo a respeito disso, mas é muito importante passar isso a limpo, fazer alguma coisa passar a limpo. O corpo não vai conseguir digerir isso sozinho. Grandes perdas o corpo não consegue digerir sozinho, não dá tempo numa existência, para que o corpo tenha condições de digerir. O alimento que a gente come no almoço é digerido entre 2 e 7 horas, mas o alimento emocional, o que a gente está regando, o que a gente está cultivando emocionalmente, faz com que isso traga a sobrecarga do corpo, que é o principal motivo. As coisas que eu falei esse fim de semana lá na Feira do Livro de Jaguarão, eu falei muito sobre isso, sobre a sobrecarga do corpo, o corpo como não consegue digerir as questões, como ele fica sobrecarregado com as tristezas, com as injustiças, com as mágoas, como ele fica. E aí, claro, não sobra energia para outras coisas. Então, isso acaba gerando, pelos eventos desconfortáveis e injustos, acaba gerando muita impaciência, uma necessidade de manter as coisas sob controle. Claro que essas coisas não vão entrar no controle, porque não é no nosso ritmo, é no ritmo da nossa vibração, não é no ritmo do nosso desejo, é no ritmo de como a gente está vibrando para o universo. Então, toda essa questão, a pessoa entrou em sofrimento. Claro que é o corpo que está demonstrando isso, é o corpo que está segurando essas questões que não funcionaram, e aí faz com que a pessoa tenha essa sobrecarga corporal. O rim não consegue jogar para a rua o ácido úrico. E aí, claro, o ácido úrico já está dizendo acidez, então gera irritação, A pessoa vem de situações desconfortáveis, situações que saíram de controle, situações injustas. A perda de um ente querido jovem é uma situação injusta, a perda de um ente querido em sofrimento é uma situação injusta. Os relacionamentos que nós temos do passado, que nos causaram algum nível de dor físico ou emocional, são situações injustas. O quanto a gente tenta manter as pessoas na linha, tenta fazer que elas façam coisas certas e elas não fazem, elas não encontram o caminho delas, elas não
não se colocam numa posição favorável a receber conselhos, e a gente tem essa liberdade de não querer receber conselhos. Outro dia também lá em Jaguarão estava falando sobre isso, né? As pessoas querem né? Querem ser ouvidas, querem que as pessoas façam como a gente faz, querem que as pessoas, né? São muitos quereres, sem perceber que as pessoas têm a liberdade de escolha, elas têm a condição delas de não quererem fazer, elas têm o direito, por processos democráticos que nós vivemos, de não quererem fazer como a gente acha correto. E a gente precisa perceber isso na vida. E as questões que a gente acha assim, ai meu Deus, isso tudo saiu de controle. Na verdade, a gente não tem a visão plena dos fatos. Então quando a gente chega e diz assim, isso saiu do controle, me fez sofrer, me gerou dor, saiu fora dos planos, planejamentos que não acontecem, sente que o envelhecimento é um sofrimento, tudo isso, assim, todas essas frustrações que as pessoas têm, elas sentem que já sofreram demais, o corpo está no limite. Claro, não é trabalhado nada disso para desestressar o corpo, para remover esses bloqueios energéticos do corpo. E aí quando as pessoas dizem assim, EFT é autoajuda, no sentido assim que tu precisa crer para as coisas acontecerem. Não, tu faz EFT no bebê, acontece, tu faz EFT no cachorro, acontece. A calma, a paz, o retorno da tranquilidade para o animal, né? Tu faz EFT no gato, o bicho fica calmo, nunca mais se estressa. Então assim, não tem nada a ver com crer em uma técnica. Eu já apliquei EFT numa pessoa caída depois de um ataque epilético, totalmente desligada, fora do ar. No que ela crê na EFT, se ela nunca ouviu falar na técnica? Então, assim, quando alguém chega e diz assim, eu não preciso de autoajuda, eu sempre pergunto para ela, que memórias tu tem dos eventos agradáveis da tua vida? Tem memórias? Tem memórias, precisa fazer EFT. Primeiro, porque ainda percebe como desagradável e não como exercício de vida. Segundo, tem a imagem e tem bloqueio no corpo. Aí não enxergo nenhuma imagem, mas o que tu pensa sobre esse evento? Realmente foi injusto. Numa escala de 0 a 10, foi 8. Mesmo que a pessoa diga, tá um 5, mas ainda é 50% injusto. Então eu preciso tirar um bloqueio no corpo. Essas notas que são dadas durante o uso da EFT são indicativo que a pessoa tem um bloqueio energético ainda. E quando as notas aumentam depois da primeira sequência, é ótimo, porque a pessoa está guardando tudo dentro do pacotinho. Tá usando a própria energia para segurar aquela emoção. Então, assim, bem-aventuradas as situações de crise, que é onde vem o que a gente mais precisa trabalhar naquele momento com a EFT. Claro que a gente pode trabalhar EFT fora de momentos de crise, mas a crise de ácido úrico, a crise de pressão, a crise de açúcar, alto, baixo, os momentos de crise corporais e crises existenciais, eventos conflitivos, fazem com que a gente tenha condições de perceber como a gente está vibrando, o que a gente está emitindo para o universo e o que a gente está pronto para mudar aspectos de vida, maneiras de ver as coisas. Precisamos parar de pensar que as coisas têm que ser só do nosso jeito. Precisamos parar de alimentar essa sensação de injustiça. Precisamos parar de viver no mundo do sonho, dos planos, sem ação, sem iniciativa. Às vezes tem iniciativa e não tem acabativa. Às vezes começa e não tem uma estrutura para que as coisas possam ser diferentes, que os resultados possam ser melhores, para que a vida seja mais produtiva e assertiva. Então a pessoa vai vivendo e aí depois ela vem e diz assim pra mim, não quero mais tentar isso, tô só sofrendo. Mas aí ela não percebe qual a parte dela nesse sofrimento, o que está fazendo as coisas se segurarem desta maneira. Então, quando a pessoa chega para mim e diz, eu não tô feliz com meus resultados, eu digo, que ótimo. Já sabemos por onde começar. Eu não sei como começar. Comece pelos eventos injustos.
te causaram dor, que te causam até hoje, te fazem, né, pensar que aquilo foi em vão, que aquele desperdício foi em vão, que aquela existência, que aquele evento, que aquelas pessoas tiveram atitudes injustas ou as situações foram injustas. Faz essa lista. Não... Até me afoguei. Não deixa para depois. Tá? Eu ainda tenho algumas das listas que eu fiz sobre a questão de não deixar para depois para fazer essas listas. Pega o tema do topo e nesse tema do topo você descreve ele, você vai falar sobre ele na técnica da carta desabafo e depois vai ler batendo nos pontos da EFT, uma frase por vez. Isso vai te dar outro significado da tua vida, vai deixar a tua vida mais leve, tá? Vai deixar a tua vida mais tranquila. E até essa pessoa que eu encontrei hoje, cheia de dor de gota, né, que é esse ácido úrico acumulado nas articulações, em algumas extremidades, dedos dos pés, joelho, tornozelo, pulso, né? Todo esse sofrimento desnecessário. Claro, eu lembro na época quando ele perdeu o filho, ele aguentou tudo no osso do peito, com a tua mãe, a esposa dele sofria muito, né, com essa perda, porque a situação realmente saiu de controle, e saiu de controle de uma maneira desastrosa, né, de uma maneira muito triste, muito sofrida, porque o rapaz foi definhando aos poucos. E a mãe ainda conseguiu falar sobre isso e o pai sempre ficou aguentando no osso do peito, aguentando calado, segurando essa dor dentro dele. Não é que nós vamos apagar os eventos passados, nós vamos deixar o corpo seguir. Nós não vamos deixar o corpo sobrecarregado, porque a maior parte do tempo o teu corpo está no limite da sobrecarga, está no limite do estresse. Está no limite do cansaço, de carregar situações não necessárias sobre si, de ficar gerenciando o estrago, em vez de ficar gerenciando possibilidades novas, gerenciando o incêndio, apagando o incêndio, em vez de deixar tudo isso no passado e viver o campo infinito de possibilidades, que é no agora que se constrói. E aí a gente vai para outros eventos e tem o sofrimento, porque soma o sofrimento novo com o antigo. Primeiro veio o novo para lembrar do antigo. E aí, como a gente não vai na origem do processo, a gente soma, que gera mais sofrimento. Muitas pessoas de idade às vezes me comentam, Nara, quando eu era mais jovem eu era mais forte, mais resiliente para as coisas, agora eu me sinto tão cansado, tô sempre esgotado, tô sempre estressado, eu não consigo mais ter aquela alegria de viver. Claro, tá sobrecarregado. As emoções estão fazendo aquela pressão em cima de você. Não vai embora que hoje teremos práticas de EFT, ok? Para que a gente possa gerenciar essas frustrações. Tá? A irritabilidade pelas frustrações, tem um script bem legal aqui, então não vou embora. Então a importância disso. E aí eu falei pra ele assim no impulso, né, e aí, muita carne? E ele disse, ai, mas não tem como viver sem. Eu olhei pra ele, eu vivo sem há 30 anos. Ele ficou meio congelado, eu preciso parar. Quando é que tu viaja? Eu viajo muito, aí não tem nada pra eu comer. Assim, quando é que tu viaja? Daqui a uma semana. Então faz o detox por uma semana. Gerencia a tua vida por uma semana. Toma posse da tua existência por uma semana. Teu corpo não aguenta mais. Mas a minha intenção era falar que ele não aguentava mais segurar, o corpo dele não aguentava mais segurar as questões com o filho, que ele ainda segura. E esse evento com o filho tem uns 14 anos já. Então, assim, ele tá em sofrimento. E às vezes a pessoa fica com raiva da vida, raiva de Deus, raiva da existência, raiva das pessoas, raiva do médico,
né? Eu lembro uma vez, fui falar com uma conhecida minha que não sei, cargas d'água botou dentro de uma máquina de lavar em funcionamento e aquela máquina não parou, ela continuou rotando, ela continuou girando e no final ela teve que amputar aquele dedo. Ela ficou com muita raiva do médico. E eu olhei para ela e disse assim, por que tu botou o dedo nesta máquina? Por que Deus tu fez isto? E ela já tinha 11 anos de idade, ela não era mais uma menininha, né? Então, assim, ela ficou muda, assim, na hora, porque a revolta dela era com o médico, que não deu o cuidado adequado, que acabou fazendo que ela tivesse que amputar o dedo. Então, assim, é assumir a responsabilidade sobre a própria vida. Ok, os eventos passados saíram de controle. A gente também não sabe quais são os desígnios da vida, quais são os exercícios que cada um precisa passar para sua evolução. Mas por que culpar alguém? Então, culpe-se a si mesmo por sua ingenuidade e acreditar que as coisas vão ser maravilhosas como você planejou. E é melhor até não se culpar, porque daí vai perceber, né, que mesmo sabendo que ia dar errado fez, mesmo sabendo que ia se frustrar planejou, mesmo que sabendo que ia se frustrar tentou controlar o outro não obedeceu, né? E aí fica nessa nhanha, nessa chatice, uma existência desperdiçada. Uma amiga minha, assim, que é super tranquila, ela disse assim, Nara, tudo tem seu tempo, né? E aí eu falei pra ela assim, mas tu tem certeza que é só essa velocidade que existe de superar as coisas? Ok, se eu superar 10% do que eu posso superar nessa existência, eu progredi. Mas aí o corpo que eu desperdicei, tem tantos espíritos querendo entrar no corpo, é 1/5 dos encarnados somente. Mesmo que a pessoa não acredite em encarnação, teu pai e tua mãe, for lá, tua mãe te carregou 9 meses na barriga, depois teve um parto lá, as dores que não dá para descrever, mesmo que tenha sido cesárea, né? Teve o corte, teve a cicatrização, teve as noites não dormidas, e aí você vai jogar isso no lixo? Por mais que você não tenha um bom relacionamento com a sua mãe, não tenha um bom relacionamento com seu pai, ou não tenha um bom relacionamento com os dois, essa existência precisa valer. Claro que não precisa ser um desespero, uma correria de transformação, precisa me transformar agora, que isso aí também é um medo de que as coisas saiam do controle, essa ansiedade pela transformação rápida, por entender rápido, né? Às vezes meus alunos têm isso. Professora, como é que você esqueceu da prova? Tô com a prova na mão para entregar a pessoa. Como é que você esqueceu da prova? Quando eu te entregar, tu vai saber. E aí, para aquele que fica, né, se deixando levar pelos comandos da mente, que a mente é rápida, a mente está sempre no passado, no futuro, né? Esse é o último que eu entrego a avaliação. Ai, professor, eu tô ansioso. Te acalma. Já vai saber as questões da prova. Já vai saber qual é o desafio. Respira. Vai irrigando o teu cérebro de oxigênio para que tu possa ter acesso pleno às informações. Vai irrigando teu cérebro de oxigênio, que é o principal nutriente que tu pode acessar agora, que te dá o melhor desempenho dentro do que tu te preparou para. Ah, professora, você é o último. Certo. E eu continuo distribuindo as avaliações para os outros. Então, existe essa necessidade de controlar, mas esse corpo, que é só o 10% do todo, que na verdade encaixa o espírito só 10%, o corpo está na alma, não a alma está no corpo, tá? Ele não tem a visão total, não consegue lidar com todas as questões. É um instrumento de vivências e experiências. Não é o sistema que comanda.
Não é o sistema que tem a visão do todo. As coisas vão sair de controle, eu tenho que dizer. É só muitas vezes para a gente deixar que os outros 90% conduzam o processo. A gente relembrar que existe uma força maior, muito mais poderosa. Quem não acredita em Deus não tem problema. Tem uma alma que comanda todo esse sistema corporal. Deixar ela comandar. Sair da dúvida. Sair da sensação de incerteza. Sair do medo do futuro. Sair da necessidade de controlar os eventos. Às vezes essa é a grande mensagem. Fazer o que está no nosso alcance, mas deixar a vida fazer o resto. Lembrando sempre que nós fazemos só 10%. Só 10%. Blim, 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 blim. Ok? Ai, eu preciso fazer tudo. Não vai fazer tudo. Por exemplo, eu fui na Feira do Livro esse fim de semana. O que estava no meu alcance? Explicar para as pessoas qual era a importância do livro, o que o livro tinha de conteúdo, como ele podia transformar a vida das pessoas, como poderia ajudar as pessoas dentro das questões atuais de bem-estar, de saúde, de eventos modernos, né, temas modernos da condição humana, o medo, a culpa, os problemas de sono, a ansiedade, estresse, as causas emocionais das doenças, né? E essa era a minha parte. Eu mostrando essa importância é com a pessoa decidir. Eu não tenho esse poder. Então eu tenho que estar em paz com o que eu mostro. Porque eu tô fazendo o meu melhor. E a vida vai fazer o resto. Vende livros somente para pessoas desconhecidas. E não pela questão da venda, e sim pelo benefício. Pelo o que o livro podia trazer para aquela pessoa, de bom para ela, para conhecidos, para suas circunstâncias de trabalho. Veio um casal, adquiriu o livro, eu disse, vocês querem a dedicatória no nome dos dois? Sim, queremos o nome dos dois. Então, a importância da gente saber fazer a parte da gente. Se não sabe, vai treinar. E às vezes o treinamento é dentro da entrega, da capacidade de entrega. O que eu consigo fazer de melhor, que eu entrego de melhor e também me entrego no processo. Deixa o processo se completar. Fui tomar um café, o café demorou, eu não tomo café, eu fui fazer um lanche, o lanche demorou, na minha cabeça veio assim, talvez alguém passe lá enquanto eu não tô para comprar o livro. Aí eu pensei, não, mas tem a Joyce, tem o Charlie, tem a Yolanda. Deixar o universo fazer as coisas. E aí quando eu cheguei lá, tava mais um livro vendido. Deixar o universo trabalhar, porque tem que ser eu abraçando tudo. Eu no controle. É muito melhor eu na gestão. Porque eu no controle, lembra que as coisas saem do controle? Na verdade, nada sai do controle. É só percepção, exercício, desenvolvimento de habilidades e criação de sabedoria. Então, depois de todo esse papo, vamos à sequência de FT. Antes de fazer a sequência, vou dar um oi pro pessoal. Oi, quanta gente, coisa boa! Vidal, Rica Noite, Axixe, Rica Noite, Geni, Cida, coisa boa, Cláudia, coisa boa, olha quanta, Fernanda, uhul, Neno, coisa legal, muito
Muito bom, Rua Alberto. Fico muito contente com o pessoal aí me assistindo. Silvia, rica noite também para você. Que legal, Platão. Coisa boa. Agradeço a presença de todos e agora quero que vocês respirem fundo e vamos fazer sequência de EFT. Para encerrar nossa noite com chave de ouro. Então, EFT para irritação com frustrações, certo? Vamos não só deixar a vida fluir, mas deixar a vida fluir com menos sofrimento, resistência, esforço. Respira fundo de novo e solta. Topo da cabeça. Muitos eventos com muita frustração. Porque as coisas não andam como eu espero. Parece que tá empacado. Não vai. Não se apresentam como eu planejei. Tudo me deixa sentindo impotente. Pois como as coisas não vão, não me dão paz. Me tiram do meu centro. Eu e os meus ricos planos. Eu e minhas expectativas. Tudo isso me incomodando e saturando. Tudo isso me contaminando de injustiças, tristezas e frustrações. Tudo isso só me corroendo por dentro, pois me fazem sentir sem realizações ou saída. Sempre presa nesses eventos que não aconteceram, não deram certo. E a vida passando e escorrendo entre os dedos. Gerando a cada dia um novo momento de repetição, de frustração, comparação e inquietação, comparação com falta de resultados. Eu fico imaginando se seria possível eu perceber que o olhar sobre a vida sou eu quem dou. Se as coisas não saem como eu esperava, isso é porque fantasio sobre o que é correto e não curto a jornada, nem deixo outros curtirem. Cobro muito, exijo demais. E o que é possível fazer por mim vai passando. Sei que eventos traumáticos acontecem, que acabam deixando tudo fora do controle mesmo, causando dor e sofrimento, onde acabo decretando que nunca mais quero viver assim, sem controle sobre minha própria vida. Mas a oportunidade de ver diferente é minha escolha. Além de meu divino direito natural,
Eu reconheço e aceito a possibilidade de rever meus conceitos e seguir curtindo a jornada. Respira fundo e solta. Maravilha ter a presença de vocês. Quero agradecer e quero pedir para vocês me curtirem no Instagram, Nara EFT, no Instagram sou Nara EFT, e os replays das minhas lives ficam no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Rica noite a todos. Tchau!